Esse vídeo de hoje é para conversar com vocês sobre aqueles momentos em que a gente se sente sobrecarregada, porque a gente conversa, a gente explica, a gente cobra, a gente dá o feedback, mas as entregas continuam fracas, atrasadas ou nem chegam. Eu vou contar aqui algumas das situações que a gente vive no dia a dia e vou falar também das possíveis soluções que não passam por uma grande revolução. São mudanças, pequenas mudanças de atitude que vão fazer toda a diferença. Primeiro eu vou começar com aquela situação que parece falta de comprometimento. Por quê? Porque a pessoa tem experiência, a pessoa é boa, a pessoa já entregou antes, mas a cada dia que passa parece que ela está entregando menos. E essa falta de consistência está te deixando insegura e está quebrando a confiança que você tinha naquele colaborador. Uma pequena mudança de atitude pode ser na forma como você está entregando o desafio, está solicitando aí a tarefa. Muitas vezes a gente vem aí muito acelerado e passa e transmite assim o pedido da tarefa, até porque entende que o colaborador já sabe, que o colaborador entende bastante daquele assunto, a gente passa a mensagem muito rápida e ele, diante de outras entregas que ele precisa fazer, diante de dificuldades pessoais, diante de problemas, não está mais conseguindo acompanhar o entendimento, né, do que está sendo solicitado. Para isso, como é que a gente melhora? A gente melhora explicando a tarefa de uma forma mais detalhada e principalmente por que ela é importante, aonde que ela se encaixa. Porque muitas vezes a pessoa também não está vendo relevância na tarefa, então ela cria uma resistência para estar fazendo aquela tarefa. Uma outra situação é quando a gente começa a perceber erros frequentes. Tarefas simples, tarefas que a gente sabe que poderia ser feito de uma forma muito mais fácil, muito mais correta e no prazo correto e nada disso está acontecendo. O que está por trás disso? O que pode estar por trás disso? O que pode estar por trás disso e que muitas vezes a gente não está sabendo é que, por exemplo, depois de algumas mudanças no sistema, e isso acontece muito, né? O sistema de informações vai passando por melhorias, 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 só que algumas melhorias são piorias. E aí o que acontece? Começa a atrasar a vida do colaborador e aí ele tem mais dificuldade de entregar a tarefa. Ao invés da tarefa sair, a tarefa não sai ou sai atrasada e o colaborador está estressado e frustrado com aquilo tudo, porque antes ele conseguia fazer muito bem e depois dessas mudanças todas ele não consegue mais. Outra situação é o equipamento, que pelo próprio desgaste natural, o equipamento começa a travar, o equipamento começa a parar mesmo e ele ter que ficar pensando como que ele vai conseguir entregar, tendo que buscar aí subterfúgios para conseguir fazer a entrega e muitas vezes até porque a gente também está muito assoberbado, a gente acaba pegando para fazer e a gente vai fazer, por exemplo, no nosso equipamento que funciona muito bem, a gente vai usar um outro sistema e não o sistema convencional e com isso a gente consegue fazer a entrega e fica com a percepção de como que eles não conseguem fazer. Eles não conseguem fazer porque a infraestrutura de trabalho não está ok. Então a gente precisa descobrir o que não está funcionando e ajudar a mudar, né? A criar aí as boas condições de produção. Uma outra situação bastante interessante é quando a pessoa, ela passa aí, que está muito ocupada com a tarefa, muito ali focada na tarefa,
só que ela não consegue entregar, ela não entrega no prazo e é um colaborador animado, motivado, mas ele não consegue entregar. Sabe o que que pode ser isso? O tipo de tarefa não está casando com o perfil aí, com as preferências de trabalho do colaborador. Então, entregar uma tarefa muito repetitiva, muito monótona, muito chata mesmo para um colaborador que é mais dinâmico, que gosta de inovação, que gosta daquele ambiente de efervescência, pode estar tirando a total motivação dele com o trabalho e por isso ele tem dificuldade de fazer a entrega, né? Porque qualquer outro assunto que chame a atenção, ele desvia ali e quando você olha, ele volta, justamente o momento que ele volta à tarefa, mas volta totalmente sem sintonia ali com a tarefa e demora a pegar, por isso que ele está entregando atrasado, porque ele não está vivenciando a tarefa fielmente. E tem o outro lado também, aquele colaborador que gosta de um ambiente controlado, das tarefas repetitivas, que ele tem controle, que gosta desse dia a dia aí bastante padronizado, né? E esse colaborador está vivendo ali num ambiente de muita mudança, de muita cobrança, de novos desafios, ele fica completamente perdido. Então, um colaborador que entrega muito bem tarefas do cotidiano, tarefas do dia a dia, calmas e sob controle, nesse ambiente aí de mudança, ele fica realmente muito perdido. Então, o que está faltando é casar o desafio com o colaborador. Para a gente acertar, a gente tem que observar, a gente tem que ir para a operação e observar aquele colaborador, o que ele gosta de fazer, quais são as tarefas que chamam mais a atenção dele, que deixa ele mais feliz e motivado. A gente precisa realmente dar esse tempo de observação de como as pessoas estão funcionando no dia a dia. E a quarta situação é quando a nossa equipe, ela parece que só responde ao seu comando, né, às suas ordens. Então, eles ficam ali, né, parados, esperando, e você percebe que vão acontecendo coisas relevantes no dia a dia e a equipe não se mexe. Então, você tem dois trabalhos: o trabalho de descobrir o que está acontecendo, porque você não está na operação. Se está na operação, tem alguma coisa errada, porque você é uma gestora, você tem que coordenar, você tem que trazer aí inovações, melhorias, tirar as pedras do caminho. Você não está aí para fazer o trabalho. Quem executa o trabalho é quem está na operação. Só que quem está na operação vê as coisas, as dificuldades, os erros, os problemas e não faz nada. Simplesmente cruza o braço e espera aí a sua voz de comando, a sua ordem. O que está por trás disso, né? Muitas vezes o que está por trás disso é uma observação do colaborador de que quando ele vai aí tentar fazer uma coisa nova, tentar uma correção, ele acaba muitas vezes não acertando de primeira e recebe um feedback muito ruim, né? Por que foi fazer, por que não me falou antes, por que saiu aí desarvorado, tentando resolver um problema que você não entendeu e que você não era capaz de resolver. E aí ele começa a travar, porque ele tem medo, então ele segura. Para que eu vou aí fazer alguma coisa que pode gerar um problema e que pode fazer com que a liderança fique insatisfeita? E muitas vezes a gente não percebe assim, né? A gente está verbalizando as nossas emoções e não está entendendo o impacto dessa verbalização na vida, no comportamento das pessoas. Então, qual é a pequena mudança de atitude? É começar a achar, né, uma forma de elogiar a iniciativa, mesmo que isso demande correções. Então, ao invés de falar, poxa, como é que fez isso? Por que fez?
Que bom que você fez, que bom que você teve iniciativa, mas agora a gente tem que encontrar uma solução rápida para os problemas que surgiram. Mas foi bacana você ter tentado resolver. A gente começa a criar um ambiente de segurança ao invés do ambiente de medo. Sem o ambiente de segurança, as pessoas vão se retrair e vão ficar esperando as suas ordens, porque depois, se der algum problema, elas vão estar com a resposta na ponta da língua. Mas foi você que mandou a gente fazer isso. Quando eu estava montando essa estrutura desse vídeo, me veio um caso muito, muito interessante de acompanhamento de uma grande gestora de sucesso e o entendimento de por que ela estava tendo problemas com a equipe, né? Então, vamos lá, vou contar a história para vocês. Qualquer semelhança, você já vai aí segurando com você. Essa é uma gestora cheia de energia. Então, ela acorda de manhã, já está pensando nas coisas do trabalho, ela entra no carro e imediatamente começa a fazer as reuniões, né? Porque hoje em dia a gente tem total infraestrutura dentro do carro, ela vem dirigindo no trânsito, né? Então, ao invés dela perder tempo no trânsito, ela já vem aí conversando com pessoas estratégicas e muitas vezes fazendo reuniões com o chefe. Então, ela já alinha com o chefe algumas ações do dia a dia, daquele dia que são muito relevantes, que são muito importantes. E, obviamente, chega no trabalho já com aquela cabeça fervilhando, né? Então, ela vai, estaciona o carro, na hora que entra, ela fica muito feliz, porque ela já encontra aquele colaborador, aquele outro colaborador, então ela vai para aquele primeiro e já começa. É importante hoje fazer isso, que já está alinhado com a chefia, então vamos começar hoje, agora. Pode parar tudo e toca isso. Aí vai para o outro colaborador, vai dar apoio pro Joãozinho, que eu acabei de passar uma tarefa muito importante do dia de hoje para ele. Então, você também para tudo aí e vai lá ajudar ele. E assim vai, né, até chegar lá na área dela de trabalho, deixar as coisas, e aí ver os e-mails e tal. Então, ela já deixou a turma em polvorosa. Vocês conseguem fazer aí um jogo dos 7 erros? Vamos fazer um jogo dos 7 erros com o que realmente aconteceu nessa entrada triunfal da nossa gestora tão interessante, uma profissional respeitada pela sua liderança, uma profissional realmente de sucesso. O primeiro erro da nossa gestora é que ela achava que esse jeito dela chegar, já ir falando com os colaboradores, passando aí as orientações, que o dia já estava começando animado, porque é o jeitão dela, ela tem muita energia, que estava passando para os colaboradores animação, garra, para eles irem para frente, para entregar aí os desafios esperados. Mas sabe qual era a percepção dos colaboradores? De total falta de organização, de uma falta de coordenação adequada, de uma falta de priorização. Então, todas aí questões relevantes para um gestor, né, para um gestor eficaz, que é saber planejar, saber organizar, saber priorizar as tarefas, estavam totalmente perdidas com essa entrada aí de passa para cá, passa para lá e para tudo. Então, uma visão de falta de gestão eficaz. Uma outra questão que vinha a reboque aí é que ela estava aceitando aí os desafios sem uma ponderação, sem dizer não, sem pensar que a equipe já estava sobrecarregada, né? Porque a equipe ficava com outras tarefas relevantes paradas, porque recebia essas novas instruções e ficava ali numa tensão muito grande para entregar as novas solicitações, mas voltar rapidamente para
o que parecia ser relevante. Então, enfim, havia ali uma confusão causada na opinião dos colaboradores, na percepção dos colaboradores, por uma gestora que não sabia dizer não, inclusive não sabia negociar nem com a sua liderança, nem com seus pares, nem com ninguém, e deixava a equipe empolvorosa. Uma outra percepção é que ela não se importava minimamente com a sua equipe, né, com seus colaboradores. Ela chegava mal e porcamente dava um bom dia, já ia vomitando aquele monte de tarefa, sem saber como estava o colaborador, como é que ele estava se sentindo naquele dia, como é que estavam as tarefas, as dificuldades que ele estava entregando. Ou seja, o colaborador que se virasse e fizesse o que ela estava pedindo, era só isso o que ela esperava. E como ela não conversava com o colaborador, ela não tinha nenhuma ideia de como estava a infraestrutura de trabalho, ela não se preocupava com isso, então ela passava algumas tarefas que iam demandar recursos que não estavam disponíveis. Então, o colaborador sempre ficava com aquela percepção de que ele ia ter que se virar com relação à infraestrutura de trabalho que não estava legal, então que ele ia ter que fazer, ia ter que dar jeitinho. Então tinha muito essa história de dar um jeitinho para fazer as coisas, já que não tinha uma infraestrutura, mas tinha que entregar naquele dia, daquela forma, rápido, como ela pediu. Então, as entregas acabavam não acontecendo da melhor forma. E como ela acabava juntando os colaboradores para fazer uma tarefa, mesmo que ela tivesse ali para o primeiro colaborador uma ideia do trabalho, das atividades que ele podia estar fazendo, o que ele gostasse e tal, os outros colaboradores que ela ia agregando para ajudar, ela era assim, foi a segunda pessoa que eu encontrei com ele mesmo, vai lá e ajuda. E não conhecia, né, as habilidades e os diferenciais de cada colaborador, e com isso ela não potencializava a equipe, o juntar das pessoas ali, da parte da equipe para fazer as tarefas. Então, muitas vezes, o primeiro colaborador acabava se sentindo prejudicado porque vinha uma pessoa para ajudar e a pessoa só atrapalhava, porque ela ficava o tempo todo, mas o que é para fazer? Mas como que faz? Porque ela não era a pessoa mais adequada ali para aquele momento, para aquela situação, para aquela tarefa. O sexto erro tem a ver com um número, que era uma taxa, a maior taxa de turnover da empresa, o que ela achava que era um resultado de excelência. Isso significava que ela era uma gestora muito criteriosa, muito crítica e que só trabalhava com pessoas que acompanhavam o ritmo e que davam resultado. E por fim, ela, até para explicar também a taxa de turnover, ela era reconhecida na empresa como uma liderança que tinha ali os seus favoritos, né? Que não se importava com questões de nepotismo, de favoritismo. Ela tomava decisões baseado no que as pessoas entregavam de útil para ela. E uma das utilidades das pessoas era levar para elas os problemas, as pessoas que não estavam entregando, que não estavam satisfeitas, justamente para que ela tomasse as ações, né, que a gente tinha dito que explica aí a taxa de turnover. E um dos problemas que acabam emergindo disso e que gera também muita desmotivação é que pessoas com menos capacidade ou com menos experiência e formação acabavam tendo uma remuneração igual ou até maior do que pessoas bastante qualificadas, com bastante experiência, e isso realmente é um problema muito sério. Mas por que existiam essas pessoas? Porque essas pessoas eram as pessoas de confiança, as pessoas que contavam o que estava acontecendo na empresa, que contavam o que estava acontecendo na área. Então elas eram úteis para um outro fator, mas elas tinham um cargo e
tinham que atender a algumas demandas, os colaboradores imaginavam, relativas ao trabalho da área, né? Então, como a gente viu, é um conjunto de erros que ficam completamente invisíveis. Essa gestora não tinha nenhuma ideia que tudo isso estava acontecendo enquanto ela estava lá animada e motivada para fazer as entregas e para fazer a empresa crescer, para melhorar os resultados. E tudo começou a mudar quando ela começou a ser mais atenciosa, a prestar mais atenção, a estar mais junto das pessoas, a descer ali pro Gemba, né? Parar de ficar dando ordens, estar junto com as pessoas, conversando, entendendo, trocando e ali decidindo junto com as pessoas o que era mais importante, o que precisava acontecer. Então, eu espero que esse vídeo tenha sido bastante útil. E se você já viu alguém, uma gestora, um gestor que tem esses comportamentos, fala aqui pra gente o que você acha, né? Qual foi a sua experiência, e até você mesmo como gestora, se você já se percebeu aí caindo em algum desses pequenos erros aí que a gente mostrou. Vamos conversar.